Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui para mais um estudo, né, de Estudando a Bíblia com o Gabriel Estevão. Tem sido uma Exato. bênção, né, esses estudos que temos feito aqui no canal e estamos felizes com a sua participação aqui hoje. Espero que você também esteja acompanhando os estudos anteriores e se você, por um acaso, está aqui de primeira vez, eu é só procurar uma playlist aqui, a gente vai deixar descrito também aqui na descrição do vídeo, né? As informações, mas só procurar uma playlist com este nome, Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão, para você assistir os anteriores. Exatamente. E também deixamos um link com o estudo de cada dia. Você clica nesse link, né, preenche ele, vai ter umas perguntas, você responde ela, e quem responder todos os estudos, ao final, ganhará um brinde aqui do canal Adriana Maia. Isso, nós estamos muito felizes com essa possibilidade, né, de estudar a Bíblia junto com vocês e junto com o Gabriel. Tem sido momentos assim de muitos aprendizados para nós e eu acredito que para você também. Exato. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí no chat também, né, nos comentários também. Nós vamos depois agendar uma live com o Gabriel para essas perguntas serem respondidas. Isso, e aquelas que a gente já conseguir ajudar, a gente também vai ajudando a responder aqui também nos comentários, tá bom? Exatamente. Então, nós vamos então convidar o Gabriel para começar aqui a falar com a gente, para dizer Qual o estudo de qual hoje, é né? o tema de hoje que nós vamos estudar e também para orar conosco. Bom dia, Gabriel. Bom Boa dia, que boa tarde. tarde. Prazer. É um prazer. É um Como é que está? prazer, seja bem-vindo. Obrigado, sejam todos bem encontrados também. E para os outros meus irmãos também que estão no outro lado, nós agradecemos a vossa presença e a vossa audiência também em nos acompanhar. Que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dele. Nós estamos aqui com mais um estudo. Quem está a seguir, quem está a acompanhar nos estudos que já se passou, louvado seja o nome de Deus. Mas o tema de hoje é um tema muito importante que mexe com as nossas vidas, mexe, na verdade, com as nossas emoções, mexe, na verdade, com nossos sentimentos e vai além. Então, o nosso tema para hoje não é outro senão a verdade sobre a morte. Hoje vamos aprender, através da história, a verdade sobre a morte. Mas quando a pessoa morre, ele vai para onde? Alguns dizem vai para o inferno, outros para o purgatório. Mas o que é que a Bíblia fala acerca da morte? Então vamos ouvir o que é que a Bíblia fala e o que é que o mundo fala acerca da morte. A verdade sobre a morte é o nosso tema para hoje. Amém. Amém. Uau, um assunto muito interessante realmente, né? E muitas pessoas, ainda mais nessa pandemia, né? Passou por muito luto, né? Verdade. E nós aqui no canal também abordamos bastante esse tema aí, né? Sobre o espiritismo, sobre a morte, o que acontece quando você morre. Vai ter uma separação, né? Você vai para um outro local ou não. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Tem até um testemunho do Maurício Braga aqui no canal, que ele fala um pouquinho também sobre a experiência dele com isso, né? Porque ele era professor do Espiritismo. De espiritismo, né? Exato. Mas vamos lá, vamos começar esse estudo para a gente saber, né? Já estamos animados. O que tem aí pela frente. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós começarmos com o nosso tema, vamos falar primeiro com o Pai do Céu. Vamos pedir para que Deus nos oriente, nos dê a iluminação para que Ele nos dê a compreensão para entendermos a sua palavra, a iluminação. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, Deus de eternidade a eternidade, nosso Redentor também, nosso Salvador, nosso Pai eterno. Louvado e exaltado seja teu nome, porque o Senhor guardou-nos durante os dias que já se foram. E deixe-nos mais uma vez a oportunidade de cá estarmos para ouvirmos a tua palavra. Fale através do seu Santo Espírito, que ilumine as nossas consciências através da tua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, que nós vamos utilizar para que o Espírito Santo convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar de um tema que mexe com a humanidade em geral.
Não importa as pessoas que creem ou não acreditam na existência de Deus, mas todos nós passamos por este pesar. O sofrimento da perda de alguém que nós amamos não tem explicação. E a sua dor é inexplicável também quando nós sentimos a perda de alguém que nós amamos, enquanto neste mundo existir. Então pedimos neste momento que abra nossas mentes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fale em nossos corações. Conceda-nos a esperança que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos começar. Para nós falarmos da morte, antes de nós falarmos da morte, vamos falar de vida. Porque Deus reservou na Bíblia 4 capítulos. 2 capítulos no princípio que falam da vida eterna. Como é que a vida eterna era antes? Como é que o mundo ideal era antes? E estes capítulos do primeiro livro, nós achamos lá, nós podemos encontrar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ali fala da vida antes da morte. Fala da vida antes do pecado. Então lá fala do ideal. Aí fala da vida eterna. Fala do historial de como tudo começou. E o capítulo 21 e 22 de Apocalipse fala-nos diretamente de como a vida vai ser depois de todas as coisas. Então nós temos essa esperança. Nós perdemos, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós perdemos e adquirimos como consequência morte. E ninguém quer morrer. E quando nós perdemos, nós não queremos perder. Nós choramos. Eu, inclusive chorei. Quem o mundo testemunha do que aconteceu a partir do ano de 2019 para os nossos irmãos asiáticos e para o mundo todo em 2020 e 2021. Deixou vazio. As pessoas que se foram, deixou vazio nos corações das pessoas até agora. Muitos choram. E eu também perdi pessoas amadas. E eu perguntei a Deus, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu a morte daquele a quem eu amava? Eu orei a Ti, Senhor. Eu pedi que o Senhor abençoasse. Eu pedi tanto que o Senhor ajudasse a pessoa a quem eu amava. Mas eu vi ela morrer. Onde estava Deus para não responder às minhas orações? Ele era meu amigo. A pessoa foi-se embora. E não, eu chorei. Perguntei a Deus amargamente. Perguntei a Deus, Deus, por que o Senhor permitiu? Então a resposta de muitas pessoas que choram. Imagina uma criança que dependia do seu pai para ser sustentado, que dependia da sua mãe para pagar as escolas, e a pessoa morre. Você na universidade, a pessoa que está patrocinada, ela morre. E você para de estudar. Porque a universidade, a vida, não dá aquela oportunidade que você sonha. Então você deixa a escola. E você volta para casa. Porque a pessoa que te apoiava, ele deixou de viver. Mas antes você orou a Deus. Você pediu a Deus, Senhor, abençoe minha mãe, abençoe meu pai, dê vida a ele. Porque eu preciso dele ainda, mas ele foi embora. Às vezes, muitos deixam de acreditar em Deus. Pelas consequências de Deus não ter atendido a oração como ele queria que fosse. Às vezes nós deixamos de acreditar. Eu fiquei muito triste, desapontado com Deus, porque ele não atendeu a minha oração exatamente como eu queria. Deus, restaure a saúde da pessoa a quem eu amo. O Senhor conhece que eu amo tanto. E não quero que ela deixe este mundo, porque é muito jovem demais. Mas a pessoa foi embora. Eu chorei. Mas Deus depois me respondeu. Eu amava mais aquela pessoa do que você. Eu estava mais preocupado do que você. E quando ela mais precisava, eu estava lá. Você não estava lá. Quem deu vida a ele fui eu. Se eu permiti com que ela descansasse, é porque eu queria que fosse. Os meus planos são maiores do que os teus. Às vezes nós não compreendemos por que as pessoas que nós amamos deixam-nos de existir, mesmo pedindo a Deus. Então hoje vamos falar da vida. Como é que tudo começou? Que material Deus usou para criar o ser humano? Para nós falarmos da morte, então vamos falar primeiro como é que Deus criou o homem, o ser humano em geral. Vamos ouvir
Vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 7. Ok. Gênesis capítulo. Gênesis 2, verso 7. Sim, Então, Gênesis capítulo 2, verso 7. ok. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Muito bem. Nós acompanhamos. Qual é a versão que está aqui? A irmã utilizou? A NVI, Nova Versão Internacional. Amém. Eu posso reler aqui. Tem várias versões. O que está aqui comigo é a versão King James. Mas para quem tem o João Ferreira de Almeida e outras traduções, ela traduz da seguinte forma: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito do pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o ser humano tornou-se alma vivente. Olha aqui está a dizer, o ser humano tornou-se alma vivente. Então vamos falar em linguagem, em uma linguagem mais útil. Diz o seguinte: o Senhor criou o homem, o material que ele usou é o quê? Pó da terra, o que ele pegou na terra e fez um boneco, argila. Outro feito argila. Argila é um tipo de terra que nós utilizamos, que muitos artistas utilizam para criar coisas. E é uma boa terra. Então o ser humano foi criado do pó da terra. E sendo do pó da terra, era simplesmente um boneco. Deus fez um boneco, de acordo com o que está aqui nesse capítulo, nesse versículo. Do pó da terra, o Senhor formou este ser. E ele não tinha vida. Era simplesmente um boneco. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Sopro. Sopro e sopro. Para outras versões, chama-se espírito. Em outras versões, ele chama e soprou das narinas o espírito de vida. Ok? Espírito de vida. Fôlego de vida ou espírito de vida. E o ser humano tornou-se alma vivente. Nós estamos em várias versões. Eu acredito nas versões. Outras versões diz tornou-se alma vivente. A matéria, pó, mas o sopro de Deus, o ser humano tornou-se alma vivente. Então, alma vivente, de acordo com o que nós estamos aqui a ler, é o pó, mas o fôlego de Deus, que se torna o homem alma vivente. Então, nós agradecemos a leitura. Agora vamos na pequena explanação. Vamos buscar o que a Bíblia fala acerca de alma, o que a Bíblia fala acerca de inferno, porque nós acabamos de acompanhar como é que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano do pó da terra e tornou-se alma vivente. Tem várias... Este é no princípio, como é que Deus criou todas as coisas. No capítulo 1, nós aprendemos como é que Deus criou o ser humano. Ok? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aqui explica com mais detalhes como é que ele criou a matéria. Qual é a matéria que Deus criou para fazer o ser humano. Então, de acordo com o decorrer do tempo, enquanto vamos ouvir o que a Bíblia fala acerca da alma, como é que se refere quando se fala de alma. Ok? Vamos começar o que a Bíblia fala acerca de alma. O que é uma alma? Ok? Vamos abrir nas nossas Bíblias. Ezequiel capítulo 18, versículos 4. Não, até vamos no primeiro livro. No mesmo livro que nós temos, Gênesis capítulo 46, versículo 27. Gênesis 46. Versos 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, eram 70. Existem várias versões. Este mesmo. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram em número de 2. Ou
duas pessoas. Em outras versões diz ou duas almas. E no total das pessoas da família de Jacó, ou no total das almas da família de Jacó, eram 70. Diz-nos a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala de alma, está falando da própria pessoa. Conforme nós acabamos de ouvir, no capítulo 2 de Gênesis, verso 7, diz-nos que o capítulo depois de Deus ter criado o ser humano, ele tornou-se alma vivente, ou simplesmente uma pessoa viva. Ok? Então, nesse versículo, nós acabamos de ouvir mais, através das versões, diz-nos almas. E Ezequiel 18, 4 e 20 também menciona, acrescenta-se, e ele explica até ainda de uma forma mais extraordinária. Vamos ouvir, abrir Ezequiel capítulo 18, versos 4, e podemos pular para o 20. Ok. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso Bem, 20. acabamos de ouvir. Falta o verso 20. Verso 20, sim. Perfeito. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém. A alma que pecar, em outras versões, a pessoa que pecar, em outras, o indivíduo que pecar, esta morrerá. Nós estamos a acabar de ouvir, é a Bíblia falar para nós através das versões. Quando está-se a falar de alma, está-se a falar da própria pessoa. Não somos nós, é a própria Bíblia que está a mencionar, através das traduções. Estamos a falar da diversificação das versões. Alma, como a versão que estão a ler, a versão internacional, e outras versões também de João Ferreira de Almeida, também fala de almas. E aí outras versões falam de pessoa. E outras falam de indivíduo. Então, nós estamos a aprender que, a partir da Bíblia, que quando se trata de alma vivente, está-se a falar da própria pessoa. Então, já ouvimos o que a Bíblia fala, mas agora, onde surgiu a morte? Vamos ouvir como é que tudo começou. O que acontece com a pessoa ou alma quando morre? Vamos ouvir agora Gênesis capítulo 3, versos 19. Onde vem a sentença? Ok. Gênesis 3, verso 19, na NVI, está escrito assim: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém. Acabamos de ouvir. Deus, depois do ser humano ter cometido, ter desobedecido a ordem do Criador, ele agora dá sentença ao ser humano como consequência das nossas ações negativas. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, ao pó. Pois da terra foste formado. Acabamos de ouvir no capítulo 2 como é que o ser humano foi que? Foi formado do pó da terra. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Nós somos pó, por isso que vamos à sepultura. E quando a pessoa é enterrada na sepultura, depois de 1 ano, vai para lá, você vai ver que aquela pessoa, aqueles ossos, aquela carne transforma-se em pó. Assim nós somos pó. Nós somos pó. Por isso do pó voltaremos. Viemos do pó e do pó voltaremos. Esse é o ditado que está escrito na Bíblia. Vamos acrescentar ainda mais, para quem está a acompanhar-nos, vamos falar depois agora de uma forma extraordinária, testemunhos, e vamos falar também da origem da palavra inferno, purgatório,
como é que as pessoas que viviam antes de Cristo e depois de Cristo compreendiam acerca da palavra inferno. E o que as pessoas que viveram na época, na Idade Média, é considerado a ciência, principalmente o movimento iluminista. Ok, os cientistas chamam aquele de a Idade Escura Média. Ele também deram um termo, um nome, um sinônimo, um significado da palavra inferno, que carregamos até os nossos dias. O que significa quando alguém fala de inferno? O que vem na tua consciência? É de acordo com os ensinamentos vindo da Idade Média, da Idade Escura Média. A Idade Escura Média também retirou de um grupo. Então vamos aprender hoje. Eclesiastes capítulo 12, versos 7, vai mencionar-nos também de como acontece, de como os hebreus acreditavam acerca da morte. Nós estamos a falar, esta é a cultura hebreia que nós estamos a estudar, é o pensamento hebreu que nós estamos a estudar aqui. Depois também vamos estudar o pensamento de outros povos que viviam na época em que vivia também estas pessoas, nesta época em que Cristo ainda não existia, nesta mesma época em que foi escrito esses livros que nós estamos a citar, como o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 7. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Ok. Capítulo 12, verso 7 de Eclesiastes. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse capítulo, essas palavras estão mencionando, eles estão nos levar ao Gênesis capítulo 2, verso 7. O mesmo processo que aconteceu na criação é o inverso que acontece na morte. Esse é o pensamento dos hebreus. Porque os hebreus acreditavam que a alma não é imortal. Eles acreditavam que a alma vai para a sepultura. E eu vou citar qual é o significado que eles utilizavam este termo. E nós encontramos também no Novo Testamento essas palavras. Para nós continuarmos, a memória entregue ao esquecimento, o que eles pensavam, o que acontece com a pessoa quando morre. Vamos ouvir também no mesmo pensamento do sábio, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ouvir. Ok. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Muito bem. Muito obrigado pela leitura, minha amada irmã. Acabamos de ver o pensamento hebreu, o pensamento do povo hebreu, o pensamento dos israelitas, o pensamento dos judeus antes de Cristo. Como é que eles pensavam acerca da morte? O que eles achavam acerca da morte? Então, quando você vê o pensamento dos hebreus, então você lê a Bíblia. Você vai ler a Bíblia e vai entender o que eles pensavam acerca da morte. Eclesiastes foi o rei Salomão que escreveu com o pensamento deles. O que eles achavam acerca da morte? O que acontecia com a morte, com a pessoa na morte? É aquilo que nós acabamos de ver. Que eles achavam que quando a pessoa morre, tudo acabou. Tudo vai no esquecimento. Se a pessoa roubava, ele deixa de... Aí já não a menciona. Se a pessoa era boa, já não existe nada. Nem pensamento, conforme nós acabamos de ver. Então, agora, vamos entrar na história da palavra, a origem da palavra inferno e qual é o significado dele. Qual é o significado dele hoje para o mundo cristão? Principalmente para o mundo cristão e para a religião, para os religiosos. Qual é o significado da palavra inferno? Para nós começarmos com esta história, vamos abrir Gênesis em Josué capítulo 15, versos 8. Josué capítulo 15, versos 8. Josué capítulo 15, verso 8. Vamos lá. No verso 8 fala, Josué 15, 8. Daqui ela subia o vale de
Rinom, que vem do sul, na encosta da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Gigantes. Amém. Nós acabamos de ouvir, esta é uma história. O que significava? Aqui, Vale dos Ben-Enon significa Vale dos Filhos de Enon. Ben-Enon, está-se a falar de filhos de Enon. Ok? Filhos de Enon. O Vale dos Filhos de Enon ficava um pouco distante de Jerusalém. E qual é o termo que eles utilizavam para o inferno? O vale dos Filhos de Enon ficava um pouco distante de Jerusalém. E é lá onde, com o tempo, com o passar do tempo, tornou-se lixeira. Tornou-se lugar onde se deitava lixo. As pessoas que viviam ao redor, até que viviam em Jerusalém, deitavam seu lixo lá. E lá também tinha fogo, eles queimavam esse lixo. E este fogo ardia de dia e de noite. De dia e de noite, porque as pessoas deitavam lixo, continuavam a deitar lixo, e o fogo continuava a arder constantemente. Era de forma constante. Então, buscando essa imagem, o povo que vivia naquela época, eles deram o nome de Senhor. Sheol, para os hebreus, significava inferno. E quando eles estavam falando de Sheol, eles diziam, eu estou para o Sheol. Em outras palavras, estavam dizendo, Sheol significa lugar de tormento. Para eles, significava um lugar de tormento. Sheol, para eles, é um lugar onde se deitava o lixo. Olha, eu estou para Sheol. Eu vou para... Alguns que falavam já, que compreendiam outras línguas, mas estamos a falar ainda do povo antes de Jesus, sem influência ainda dos gregos, eles falavam de Senhor, o vale dos filhos de Enon, onde eles deitavam lixo. Então, com esse pensamento, eles começaram a criar um termo, Senhor, com outro significado. Eles diziam assim, se você desobedecer a Deus, se você se tornar rebelde contra Deus, você um dia vai se queimar como queima o lixo no Senhor. Como está a acontecer com o lixo no Vale dos Filhos de Enon. Eles começaram a entender desta forma. Então, assim também será no final dos quê? Dos tempos. As pessoas vão fazer o quê? Vão morrer. E eles vão morrer com o quê? Com fogo ardente. Eles pensavam desta forma. Eles não pensavam que quando a pessoa morre, vai no inferno. Não, esse não era o pensamento deles. O pensamento deles é, você pode morrer agora, você vai descansar, mas depois de você ressuscitar, quando o grande Deus começar com seu juízo, você vai se queimar como está acontecendo com fogo no vale do quê? Dos filhos de Enon, Senhor. E esse mesmo termo, na época em que o Império Grego, os gregos começaram a ampliar as suas colônias, este termo, Senhor, mudou para os gregos. Eles chamavam de o termo de genino. Ele chama genon. É genon. Que através do tempo também passou uma alteração, sofreu uma alteração fonética, que passou a ser chamada de gená. Os hebreus começaram a captar isso como gené, gená. E os hebreus, os gregos, a palavra inferno, eles chamavam de gená, ou gená. Para os hebreus, gená era um lugar para referir do Vale dos Filhos de Enon, onde eles deitavam lixo, e ali o lixo queimava de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. Era sempre arder. E eles achavam que um dia, este mundo, todas as pessoas que desobedecem a Deus Altíssimo, o Criador, porque eles acreditavam num Deus único, eram monoteístas, acreditavam num Deus único e Criador dos céus e da terra. E as pessoas que desobedeciam, eles pensavam, um dia eles vão para
Guiné. Você um dia vai para Guiné. Em outras palavras, você um dia vai ser queimado. Se você continuar a ser rebelde, você um dia vai ser queimado. E esse fogo será um fogo eterno. Como é que um fogo eterno? O que eles entendiam de eternidade? Eternidade é você queimar e nunca mais existir. Não é continuar a queimar como queimava o lixo, mas eles sabiam que você vai queimar e para nunca mais existir. Você vai queimar por um período e para nunca mais existir. Isso é que o pensamento hebreu era. Agora vamos no outro lado, o pensamento grego. O que os gregos pensavam acerca da palavra Gená? A palavra Gená, para o inferno, eles entendiam, como eles eram dualistas e eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O filósofo Platão, o pai de uma teoria ou da doutrina dualismo, eles pegaram nessa teoria de dualismo para falar de alma e corpo. Platão sabia, ele compreendia de que a alma é outra coisa e o corpo também é outra coisa. São duas coisas diferentes. São duas coisas opostas. Para os gregos, quando falavam de Guiné, eles estavam a se referir de um lugar na terra, debaixo da terra, onde as pessoas que morriam iam. Principalmente para aqueles que não acreditavam, aquelas pessoas que eram más, eles iam para este lugar debaixo da terra, eram atormentados pelos deuses e queimavam. E continuavam a queimar para sempre, por castigo deles serem pessoas más. Os deuses queimavam eles. E as pessoas boas que morriam eram para um lugar chamado paraíso. Então, quando eles mencionavam de Guiné, de forma positiva, é que esta pessoa foi para um paraíso, para um lugar onde vai viver em paz com os deuses. Agora, no sentido negativo, eles entendiam de que essa pessoa está a ser atormentada no inferno. Ele está num lugar chamado Guiné, debaixo da terra, está a ser castigado pelos deuses, num fogo eterno. É assim que o pensamento grego, é assim que os gregos pensavam, utilizando a filosofia de Platão, de dualismo. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, o que morria era simplesmente o corpo. O corpo, a parte física, a matéria física, é que fazia quê? É que morria, que era enterrado, é que desaparecia, que se tornava pó. Mas a alma, eles achavam que a alma era outra coisa, que era imortal, que não morria, mas ficava debaixo da terra em algum lugar. Se era bom, para o paraíso com os deuses. Se era má, para o lugar de tormento, no fogo eterno, com os deuses, a serem castigados, porque eram más. É assim que os gregos pensavam, quando falavam de Gená. E, por outro lado, os judeus, quando ouviam falar de Gená, eles estavam a pensar automaticamente do Vale dos Filhos de Nó, de que é um lugar onde se deita o lixo e o lixo é queimado continuamente. E eles utilizavam essa metáfora como ilustração para falar de que um dia as pessoas vão queimar desta forma. Mas o pensamento dele para com a morte, eles sabiam que a morte é aquilo que nós acabamos de ler. O pensamento dele está em Eclesiastes, está em Gênesis, está em Jó, está em Ezequiel, até está no Novo Testamento. Nós podemos buscar, eles pensavam desta forma. Observa que quando Jesus esteve aqui na Terra, isso já na nossa época, ele não fala quando ressuscita Lázaro, esse é São João capítulo 11, ele não fala, Lázaro sobe como se estivesse debaixo da terra. E ele não disse, Lázaro desce como se estivesse no céu. Ele disse, Lázaro saia da sepultura. Lázaro saia da sepultura. Lázaro ouviu a sua voz. Ele não falou, Jesus não falou, saia, Lázaro sobe, para dar a entender ao povo que estava ao seu redor, que acreditavam que debaixo da terra existiam pessoas mortas. Ele não disse saia debaixo, ou suba, como se estivesse embaixo. Ou disse, desça.
que você estivesse em cima. Porque alguns judeus também pensavam que quando a pessoa morre, que não acreditavam também na imortalidade da alma, e também não acreditavam tinham outras ideologias, pensavam também que quando a pessoa morre, vai no seio de quem? De Abraão. E lá ficam num lugar. E lá ficam num lugar onde vai ser onde se a pessoa era boa, tinha esse pensamento. Um grupo de israelitas, também de judeus, que pensava dessa forma. Quando a pessoa era má e morre, ele vai para o céu de Abraão e lá recebe mais uma oportunidade para depois voltar na terra e anunciar nas pessoas de que, olha, eu fiz coisas más, mas por favor, volta a fazer o quê? Coisas boas. Porque lá as pessoas não... quando você fazer coisas más, lá não terão piedade de você. Eles acreditavam desta forma também. Por isso aquela parábola de Lázaro e rico, Jesus não criou aquilo, ele simplesmente pegou naquela ilustração e deu um fim diferente. O fim deles é que a pessoa voltava para transmitir o conhecimento de que na morte, se você é má, por favor, obedeça a Deus. Porque se você não obedecer a Deus agora, quando você ir lá, vai ficar num lugar atormentado. Também alguns usavam a filosofia grega e misturavam e criavam também suas doutrinas. Desta forma, hoje existem várias doutrinas, também existiam nesta época. Várias doutrinas, vários pensamentos. Mas Deus, quando chegou, agora, na época da Idade Média, isso já depois de Cristo, a religião, a denominação religiosa chamada católica romana, na Idade Escura Média, ele pega na teoria dos gregos o pensamento do Platão, do dualismo, e cria sua filosofia para manipular os seus crentes, para manipular a população, para retirar deles o dinheiro. Dizer que ele implementou na palavra inferno, que no latim é inferno, infernum, eles alteraram, dando outro significado, mas buscando da origem dos gregos, de que debaixo da terra existem pessoas. As pessoas, quando morrem, vão debaixo da terra. E eles criaram um termo também, outro que chama purgatório. Escape, lugar de escape. Se a tua família, o teu pai era má, então você paga milhões, paga dinheiro para a pessoa que está no purgatório, para a pessoa que morreu má, vai para o purgatório e seja perdoado as suas más ações que ele cometeu enquanto estava em vida, para ir para o paraíso, para não ir no inferno. Este é o pensamento da Idade Escura Média. Implementou da palavra inferno. E dali dessa ideologia é que nós levamos até o dia de hoje. Nós, quando ouvimos falar de inferno, logo vem no pensamento da Idade Média, vindo da origem, vindo originalmente dos gregos, de que quando a pessoa morre, a alma vai para um lugar. E o corpo, que é a matéria, vai para a sepultura. Já que nós entendemos a realidade histórica, você pode pesquisar isso. Isso é história universal. Não tem nada a ver com religião. Isso é história universal. Pode pesquisar, vai encontrar exatamente como está. Assim mesmo, desta forma. Busca a palavra inferno para os gregos, o que eles pensavam antes e depois de Cristo. É assim que a história resiste. É assim que a história dividiu o mundo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não é religião, é ciência. O que os hebreus pensavam da palavra Sheol? E o que os gregos pensavam da palavra Gená? E agora o cristianismo deu o nome de Hades, que é o lugar aonde? Hades, na sepultura, no inferno, que é um lugar de tormento para as pessoas más. Esta teoria retira automaticamente o plano da redenção. Jesus morreu em vão. Quando eu penso que existe um inferno, isto chama-se salvação pelas obras.
Eu posso fazer coisas boas, não vou precisar de salvação. Não vou precisar de um salvador, não vou precisar de um intercessor. Esta é a doutrina que ensina isso. Agora vou vos contar mais outra coisa. Talvez você perdeu alguém, eu perdi. Talvez você já ouviu falar de almas do outro mundo. A minha mãe morreu, mas ele veio ao meu encontro, ele se encontrou comigo. Ele estava comigo, ele falou comigo. Eu não vou duvidar que não seja tua mãe. Eu não vou duvidar, a Bíblia não duvida disso. Nós podemos encontrar isso em 2 de Samuel. A história de rei Saul, quando foi ter com a feiticeira de Endor. Para ir ter com o profeta Samuel. A Bíblia fala de Samuel. Mas aquele não era Samuel. Os demônios, os anjos, utilizaram a imagem de Samuel para se comunicar com o rei Saul. Isso continua. Eu testemunhei. Eu sou africano. E como africano, eu vou falar como africano. O que vi e testemunhei é uma realidade que o mundo não pode negar. Você até pode negar, mas é uma realidade, é um facto que não vai mudar nada, acreditando ou não. Nós aqui chamamos, para a minha língua materna, chamamos de mayombola. Matombola ou mayombola. Matombola ou mayombola são almas de outro mundo. São pessoas que morreram, mas eles passam a viver num outro lugar que eles podem se encontrar conosco. E alguns deles, às vezes, trabalham em fazendas. Nós aqui, os africanos, tem fazendeiros que são feiticeiros. Utilizam magia negra para comprar escravos. E eles fazem das pessoas como escravas, que eles compram nas famílias carentes e tornam-se essas pessoas como quê? Como escravas. E nós chamamos isso, às vezes, de mayombola. Mayombola aqui são almas do outro mundo, as pessoas que já morreram, mas passam a viver em outros lugares, que tarde ou cedo podemos nos encontrar. Eu cresci numa fazenda em que eu vi com meus próprios olhos. Ninguém me disse. Eu com meus próprios olhos vi. E eu vi o processo de como que os anjos fazem para manipular a nossa visão. Um dos acontecimentos, e eu me lembro como se fosse hoje, quando meu primo morreu, antes do meu primo morrer, ele estava doente. Assim que estava doente, os anjos, manipularam a visão de todos aqueles que conheciam meu primo, em colaboração com os feiticeiros, com agentes da magia negra que estavam lá ao seu redor, manipularam a visão de todos aqueles que conheciam a pessoa. O que eles fizeram? Pegaram na pessoa, pegaram no meu primo, levaram para uma outra província chamada Malange. Malange é uma das províncias nossas, de Angola. Foi levado lá. E a pessoa, no lugar da pessoa, eles puseram lá um animal. E este animal, as pessoas contemplavam este animal como se fosse meu primo. E este animal foi morto. E todos que conheciam, que não faziam parte do pacto, que os anjos não abriram seus olhos, eles viam como meu primo, a pessoa viva. Ela mesmo que está aí na sepultura, que está ali no quarto morto. E eles enterraram esta pessoa. Eles acharam que era pessoa, mas eu e os outros viam que era um animal. Isso acontece em vários lugares do mundo, não é só na África. Isso acontece. Isso faz parte da nossa cultura, nossa tradição. Isso é nossa cultura. Feitiço, magia negra é cultura africana. Pegaram esse e as pessoas enterraram o animal. Meus olhos viram, era um animal, mas todos estavam lá, todos os membros da família sabiam que era o meu primo. Mas o meu primo estava em Malange, foi vendido em Malange e trabalhava lá ele, a própria pessoa, a pessoa viva, estava lá, foi enterrado um animal. Ninguém me contou, eu vi. É assim que acontece. Muitas vezes acontece dessa forma. Por isso que essa pessoa que trabalha, vai trabalhando lá, dia e noite, como um escravo. E às vezes acontece um momento em que você se encontra com ele. A pessoa que viu ele morrer vai chamar de matombola, uma mayombola, alma do outro mundo. Mas é a própria pessoa. E também tem outras formas
em que os próprios anjos, existem 3 grupos de anjos. 3 grandes grupos de anjos. Os chamados espíritos amigos é um grupo específico de anjo a nível para todo mundo. Estamos a falar para todo mundo, todos os anjos caídos. Existem 3 grandes grupos comandados pelo Lúcifer. E todos eles têm funções diferentes. Nenhum anjo que está nesse grupo pode realizar a atividade de outro grupo. Não pode. Eles são organizados. Então, o primeiro grupo chamado espíritos amigos, eles são especialistas em todas as épocas. Em todas as épocas, até o momento, a partir do momento em que Adão e Eva caem, receberam esta função. E eles são especialistas em personificar-se em pessoas que já morreram há muito tempo. Com toda a fisionomia, ele tem este poder. Ele vai aparecer a você da mesma forma que a pessoa que morreu era, até com um tom de voz mais elevado, mais suave, com a roupa que mais você gostava de lhe ver, vai aparecer com ele. Porque é um anjo que acompanha, ou que acompanhou a vossa relação. Eles estavam lá, eles acompanhavam o que você gostava de lhe ver, o que você não gostava de lhe ver, o que você gostava que ela ouvisse. Assim mesmo, exatamente. Eles aparecem desta forma. E eles aparecem para dizer que eu sou o fulano de tal. Eu estava no lugar X. Para fazer o quê? Para dar a acreditar que depois da morte, quando a pessoa morre, ele vai para um lugar debaixo da terra e fica lá. Ou vai para o céu. Essa teoria mata automaticamente o plano da redenção. Os satanistas sabem muito bem. Talvez você é um satanista e conheça essa história muito melhor, porque às vezes estava no nível mais avançado. Isso não é novidade para você. Não é novidade para os satanistas. Que eles conhecem esses 3 grandes grupos de anjos. Você acha que eles são separados? A função dele é esse todos os dias. De cada dia que passa, eu vi com meus próprios olhos. Talvez você já ouviu falar de casas atormentadas, principalmente América, Europa, aqui na África também tem casas atormentadas. Dizem casas atormentadas, estamos a falar do espiritismo. Casas atormentadas, são casas atormentadas mesmo. Na verdade, são mesmo. Mas o que acontece com essas casas? São casas em que os demônios a possuem e eles vão se manifestando através das crenças populares das pessoas daquela área, para que eles manifestem, para que as pessoas continuem a temer, a ter medo de que o dono daquela casa morreu, ou morreu pessoas e continuam a estar ali. Não é a pessoa já morreu faz tempo. Aqui não tem nada a ver. São os agentes ativos da magia negra que se manifestam em colaboração com os espíritos para atormentar as pessoas que habitam nessas casas. Ou para que as pessoas não fiquem naquela casa e continuem com temor de que existem poder, existem pessoas, existem pessoas invisíveis neste lugar. Então, é só para dizer que talvez você perdeu pessoas e tiveste o privilégio de ter um encontro com alguém que você amava, te consolou. Eu vou lhe dizer uma verdade, aquele não é a pessoa, não é teu pai, porque o pensamento verdadeiro, o pensamento do Criador dos céus e da terra, é aquele em que Jesus veio, morreu, viveu, sofreu e morreu. E não somente morreu, ele ressuscitou. E não somente ressuscitou, ele foi para o céu. E não somente está no céu, ele está a interceder a favor de todo ser humano que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, o plano da imortalidade da alma e o plano negativo da palavra inferno anula o plano da salvação de Jesus Cristo. Este é um plano que os demônios criaram. Eu sou testemunha disso. Eu testemunho isso. Não porque estou simplesmente a falar. É um facto que você não pode negar. A morte dói, mata. A dor
A dor da perda de alguém que nós amamos é inexplicável. Eu não posso pregar para alguém que quando eu perdi a pessoa que eu amava, eu precisava de alguém para me consolar. Eu era amigo de Deus, mas eu precisava de alguém para me consolar. Eu perguntei a Deus por quê. É uma dor inexplicável que não pode se explicar. É uma dor profunda que nós sentimos. Isso porque o ser humano não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente. Quer saber isso? Leia Eclesiastes capítulo 3, versículos 11. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Eclesiastes capítulo 3, versos 11. Versos 11. Ele fez, gostaria que eu lesse naquela versão. Ok. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém. Em outras palavras, alguns irmãos dizem, os crentes religiosos acreditam em Deus com medo da morte. Como têm medo da morte. Então, como têm medo da morte, os pastores teólogos usam a filosofia da vida eterna em Cristo Jesus, em Deus, para minimizar, para consolar os abatidos, para consolar os vivos que perderam seus membros. Isso não é uma terapia. Isso não é uma terapia, é um fato. A Bíblia fala para nós. Ele, Deus Altíssimo, fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus criou tudo perfeito. Em outras versões, diz, Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. E também colocou no interior, no coração do ser humano, o desejo profundo da eternidade. Nós, em outras palavras, Deus nos criou para viver eternamente. Creia ou não na existência de Deus, você tem o desejo de viver eternamente. Milionário ou pobre, todos têm o desejo de viver, não querem morrer. Pergunte a um idoso que tem 115 anos, 120 anos, 125 anos, já idoso, sem força, pergunta se ele quer morrer. Ele quer continuar a viver. O milionário, ou bilionário, ou multibilionário, quando está nos últimos momentos da vida, talvez UTI, ou está nos aparelhos, ele vai gastar tudo, vai querer gastar tudo o que tem para continuar a viver. Até o pobre vai querer tudo, gastar de tudo que tem para continuar a viver. O que é isso? É que aquilo que Deus colocou no ser humano, Deus colocou no interior do ser humano, não importa quem você é, a eternidade, viver para sempre, está no nosso sangue. Por isso, quando nós perdemos um ente querido, nós não queremos que ele fosse. O nosso desejo é que ele não perdesse a vida, que continuasse a viver. Esse é o desejo que Deus plantou na nossa mente. Eu queria continuar a conviver com a pessoa, mas a realidade é outra coisa. O ideal é que a pessoa viva eternamente. Aquilo que Deus criou é o ideal. Mas a nossa realidade é morte eterna, como consequência, diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Fala-nos para nós. O salário do pecado é a morte. A morte é a realidade para os nossos dias. Eu estou a falar, tarde ou cedo vou morrer. Vou deixar de existir. Creia ou não, eu tenho o desejo de viver, mas tarde ou cedo eu vou morrer. Essa é a minha realidade. Tarde ou cedo vocês vão ouvir que o Gabriel morreu, aquele que fazia acidente ou alguma coisa assim, mas ele morreu. Deixou de existir. Eu sou pó e cinza. Tenho essa consciência, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Esse é o pensamento dos hebreus. A pessoa que vive sabe que ele vai morrer, mas a pessoa que morre já não sabe nada. Por isso, quando perdemos a pessoa que nós amamos, choramos amargamente, porque o desejo interior é que ela continuasse a viver conosco, continuasse a nos amar, continuasse a viver. Essa é uma realidade. A morte é uma realidade.
de continuar a viver um ideal, não faz parte da nossa realidade atual. Mas temos a esperança. Mesmo capítulo 6 de Romanos, versos 23, começa assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a parte final, o dom gratuito de Deus é quem? É a vida eterna, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Jesus morreu, ressuscitou e foi ascendido para o céu, assim todos aqueles hoje que acreditam em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai morrer hoje como um repouso. Como os hebreus acreditavam, que quando a pessoa morre, ele está em repouso. Pode ver essa história em João capítulo 11, na conversa entre Jesus e as duas irmãs. Eles acreditavam, sim, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Os hebreus acreditavam assim, que Deus um dia vai ressuscitar os fiéis para viver eternamente. E ressuscitar os mortos para quê? Para serem queimados eternamente. Isso, São João capítulo 5, versículo 27 a 29, é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que fala, que menciona que haverá duas ressurreições, para a morte eterna e para a vida eterna. A teoria do inferno, no sentido negativo, é uma teoria que Satanás criou a partir do pensamento dos gregos e foi sofisticado pelo pensamento religioso dos nossos irmãos da época, dos líderes religiosos da época da Igreja Romana Católica, na Idade Média. E é elevado até hoje. Para retirar o pensamento, são os demônios que criaram isso. Para tirar da tua consciência o plano da salvação em Deus, que a salvação é pelas obras, não precisa fazer nada. Porque se eu for bom, eu vou morrer e vou para o paraíso. Se eu for mau, eu vou morrer e vou para o purgatório, para depois a minha família pagar uma quantia e eu ir para onde? Para o céu. Se eu for mau, vou para o inferno, a ser atormentado. Deus seria ilógico se existisse um inferno que atormentaria as pessoas, que queimavam as pessoas de forma eterna, continuar a queimar. Até as pessoas que iriam para o paraíso não viveriam bem, sabendo que meu filho está a queimar eternamente num lugar, num fogo que nunca se apaga e sempre a sofrer, a tua consciência não estará também, não estaria em paz. Mas temos a esperança. Não te deixe enganar. Eu vi na minha província pessoas a morrerem. Os demônios a manipular a visão das pessoas para verem, enquanto estão a enterrar objeto, aparelho, objeto, árvores, tronco de árvore que está a ser enterrado, não são pessoas, mas são troncos a serem enterrados e as pessoas a serem vendidas, a viverem para outros lugares. Mas as pessoas vivas, com visão, eram manipuladas as suas visões para verem que é a pessoa que está sendo enterrada. Que tipo de pensamento você tem? Você acredita na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo e na intercessão de Cristo atualmente? Ou você acredita de que quando a pessoa morre vai para o inferno, ou quando a pessoa morre vai para o paraíso se for pessoa boa? Não te deixe enganar pelos demônios. Deus nos abençoe. Temos a esperança da vida eterna. Os 2 capítulos de Apocalipse terminam assim. Os 2 capítulos de Apocalipse terminam assim. Capítulo 21 começa de que lágrimas. Deus, eu disse, vi a nova Jerusalém descendo, adornada como uma noiva. E ele diz, lá não haverá mais lágrimas. Já não haverá mais pranto. Já não haverá mais morte. A pessoa que eu amo nunca mais vai desaparecer do meu lado. É assim que termina o Apocalipse. Os 2 últimos capítulos que fala do ideal. Deus vai restabelecer. Deus vai nos dar de novo a eternidade. Ele já nos deu a eternidade. Nós só precisamos pegar a eternidade hoje. Se eu aceito conviver com Cristo hoje, eu tenho a garantia da vida eterna. Que Deus nos abençoe e continue te abençoando também. Leia a Bíblia, que a Bíblia tem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus.
A pessoa morreu, mas ele está repousado. Como Lázaro morreu e ressuscitou, mas continuou, voltou a morrer. Lázaro existe atualmente? Não, ele morreu. A filha de Jairo continua a viver? Não, morreu. Mas Jesus ressuscitou ele. O milagre de todos os milagres não é ressuscitar a pessoa, não é dar saúde à pessoa e continuar a viver, porque tarde ou cedo vai morrer. O milagre de todos os milagres é a mudança dos nossos corações. É a transformação do coração egoísta, do coração de pedra, para um coração de carne, coração que salvo por Cristo. Então, se essa é a tua vontade, aceitar Jesus Cristo como teu salvador pessoal e ter a esperança da vida eterna, apesar da morte, que é a realidade hoje, mas termos a esperança da vida eterna através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar com o Pai do céu. Vamos ouvir que Jesus vai. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor Jeová nos concedes. Senhor, deste-me a oportunidade de contemplar a função dos anjos caídos. Um deles, o grupo dos espíritos dos amigos, aquele que tem o poder e a capacidade de se personificarem em pessoas que já morreram para enganar as pessoas vivas, para se comunicar com as pessoas vivas, retirar de nós a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos também que existe um grupo de anjos que criam guerras para matar pessoas inocentes. Eles criam sofrimento de dor e morte, principalmente guerras, como a guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Não é outra coisa senão este grupo de anjos especialistas em criar guerra entre família, entre amigos, entre comunidade, esses especialistas. Que o Senhor nos ajude. Nos conceda o dom da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos conceda o Espírito Santo para que possa alimentar os nossos corações com a esperança da vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. São as bênçãos que lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Uau, quantos aprendizados aí e até algumas novidades aí que nós não conhecemos, viu? Sim. Muito obrigado mesmo pelo nós aprendemos estudo, bastante, né, hoje. estudo bem profundo, bem profundo. Amém. Sim, Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado pela sua vida, Gabriel. Amém. Amém. E, pessoal, então, nós vamos deixar aqui neste vídeo, né, aqui na descrição, o link para vocês responderem perguntas referentes ao estudo de hoje, tá? Então, pegue a sua Bíblia, né, a ideia é que você estude junto. Então, a cada estudo, traga a sua Bíblia na versão que você tiver para você ir acompanhando. E se você tiver alguma dúvida, né? Vai grifando, vai marcando. E se você ficou com alguma dúvida a respeito do estudo de hoje, você deixa aqui nos comentários do vídeo. Nós vamos estar ajudando a responder e nós vamos selecionar também algumas perguntas aí que for pertinentes, com mais, né? Pertinente ao estudo. Exatamente, para a gente trazer também para o Gabriel responder depois, tá bom? Exatamente. Muito obrigado novamente pela sua audiência aqui, que possamos orar uns pelos outros aí para que esse estudo da palavra de Deus seja cada vez mais amplo, né? Ainda mais esses dias que estamos vivendo, o Gabriel, ele disponibilizou o tempo dele para nos trazer essa luz aí na palavra de Deus. Então, por isso é importante sempre você estar com a sua espada, que é a palavra de Deus, em mãos. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco e até o próximo estudo. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.